Curta-metragem Incidente em Antares. Érico Veríssimo. Érico Lopes Veríssimo nasceu no interior do Rio Grande do Sul, no município de Cruz Alta, no dia 17 de dezembro de 1905. Foi diretor da revista Do Globo e indicado para gerente do departamento editorial da livraria Do Globo. Além disso, colaborou nos jornais Diário de Notícias, Correio do Povo e foi eleito presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa. No início da década de 40, muda-se para os Estados Unidos. Ali, começa a lecionar literatura e história do Brasil, entre 1943 a 1945, no Mills College, em Oakland, Califórnia. Dessa instituição, recebeu o título Doutor Honoris Causa. Em 1944, em 1953, ocupou o cargo de diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana, em Washington, onde permanece até 1956. Considerado um dos mais importantes escritores do século XX, recebeu diversos prêmios, do quais se destacam: Prêmio Machado de Assis, 1954, concedido pela Academia Brasileira de Letras; Prêmio Jabuti, mais importante prêmio literário do Brasil, recebido em 1965 pelo romance O Senhor Embaixador. Algumas de suas obras foram adaptadas para cinema e televisão. Por exemplo, sua obra Olhai os Lírios do Campo, que sob a direção de Erval Rosano, foi uma novela apresentada pela TV Globo em 1980. Ademais, sua trilogia O Tempo e o Vento tornou uma série televisiva, apresentada pela Rede Globo em 1985. Foi um escritor brasileiro da segunda fase modernista, chamada de fase de consolidação. Algumas de suas principais obras: Fantoches, 1932, Clarissa, 1933, A Vida de Joana de Arc, 1935, Música ao Longe, 1935, As Aventuras do Avião Vermelho, 1936, Um Lugar ao Sol, 1936, Olhai os Lírios do Campo, 1938, O Urso com Música na Barriga, 1938, Saga, 1940. Alguns pesquisadores afirmam que sua obra pode ser dividida em 3 fases: romance urbano, romance histórico e romance político. Incidente em Antares foi o último romance escrito por Érico Veríssimo. Escrito em 1971, faz uso do fantástico e do sobrenatural para abordar temas reais, o chamado realismo fantástico. Érico falece dia 29 de novembro de 1975, com 69 anos, em Porto Alegre, vítima de infarto. Boa noite. Boa noite. RS-TV informa as notícias urgentes da região. A cidade de Antares presencia uma das maiores crises de sua história. Os trabalhadores se agruparam em numerosos bandos e bloquearam os meios de energia e suprimentos da região. Além disso, nesta sexta-feira, 5 pessoas foram a óbito subitamente, incluindo a recente viúva Quitéria Campolaro. Boatos afirmam, inclusive, que devido às greves, os coveiros responsáveis pelo sepultamento se recusaram a realizarem o devido enterro. O coronel Tibério Vacariano informou à nossa emissora que os protestos hão de ser controlados e que até o final dessa semana a cidade retornará ao seu comum. Voltaremos agora para a programação normal. Obrigado pela sua atenção. Cadê o anel de brilhante? O que seria isso? Dona Quitéria? Que prazer! E quem seria você? Cícero Branco, Dona Quitéria. Nossa, mas sua cara está horrível. Pelo que eu saiba, mostra melhor a cara de ninguém. Será que está mesmo morto? Eu não sei. Veja se seu coração bate.
Não, não bate. E eu não respiro. Mas o que estamos fazendo aqui? Mortos, abandonados e sepultos. Não sei, só tô intrigado quanto você. Calma. Minhas joias! Oh, meu Deus, eu fui roubada! Será que meu ladrãozinho ainda tá por aqui? Mais um caixão? Quem será dessa vez? Maestro? Menandro pianista, que suicidou cortando as veias do pulso. Era o horário das trevas. Estava sozinha em casa e, desesperado, tentei tocar a Passionata de Beethoven, mas falhei. Falhei como tinha falhado todos esses anos. Nossa, mais um caixão. Quem será dessa vez? João da Paz. Um jovem idealista e inteligente que levou muito a sério seu sobrenome e se tornou pacifista. Morreu de embolia pulmonar. Mentira! O senhor sabe que é mentira. Eu nem senti nada. Gente, eu acho que a gente tem um problema. Eu tava procurando o ladrão e eu simplesmente achei outro caixão. Sim, eu sabia que era por estes lados. Quem será agora? Olá! Eu sou a Erotilde. Essa é a prostituta mais conhecida da cidade. Mas com o tempo sua cara foi perdendo valor e qualidade. Ultimamente começava a vender a qualquer preço. Do que morrestes, mulher? Ai, foram tantas doenças, mas no final foi a fatal tuberculose. Meu Deus! O que faremos agora? Bom, eu acredito que o que nos faltou foi um sepultamento digno perante a Deus. Vamos esperar amanhecer, voltar para a cidade e garantir nosso direito perante esses corruptos. É o fim dos tempos. Corram, salvem-se quem puder. Chegou a hora do juízo final. Oh meu Deus, são eles mesmos! Isso é ridículo! Cícero Branco se fazendo de cavaleiro para Quitéria, seu advogado sem vergonha. Mas que horror! O Joãozinho tá todo arrebentado. Vai ver, ficou assim depois de morto. Não é mesmo, coronel? Povo de Antares, continuaremos exigindo às autoridades competentes ao nosso sagrado direito de um sepultamento digno. E caso não recebermos, iremos continuar denunciando as fraudes e corrupções desse governo desonesto. Então, primeiramente, eu passo a palavra à minha companheira Erotildes, que vai fazer esse depoimento. Ninguém quer ouvir o que essa decaída tem a dizer. Eu tinha 15 anos quando caí na vida e não tive escolha a não ser ir para a cama. Primeiro homem que me ofereceu dinheiro. E esse homem foi o coronel! Ele me manteve durante 4 anos, até que me largou sem amparo na rua, em lugares precários, até que contraí a fatal tuberculose. Isso é uma calúnia tremenda, seus defuntos mal amados. Realmente brilhante, companheiro. Agora eu passo a palavra à dona Quitéria Campo Largo, uma dama aclamada por toda a nossa sociedade. Hoje em dia, as pessoas dão mais valor às coisas materiais do que aos próprios seres humanos. Descobri, senhores, que meus filhos não só esperavam pela minha morte, mas ansiavam muito por ela. Sinto muito, dona Quita. Agora eu vou passar a palavra ao nosso testemunha mais importante, o senhor João Paz. Fui preso sob a falsa acusação de estar treinando secretamente um bando de guerrilheiros. Fui levado ao famoso porão da nossa delegacia, onde fui torturado até a morte pelo coronel e seus capangas. Fui levado às escondidas para o hospital, como um morto qualquer. Embolia pulmonar foi a pior das mentiras desses maníacos. Mentira! Seus defuntos mentirosos! Analisando o caso da cidade de Antares, o problema era muito mais profundo do que aparentava.
Na madrugada da noite de sexta-feira, como declarado anteriormente, os 5 moradores declarados mortos levantaram dos seus caixões e saíram aterrorizando os civis da cidade. Eles alegavam que, para descansarem em paz eterna, necessitavam de seu interrompido sepultamento. Devido a isso, os grevistas decidiram concedê-los seus enterros, assim acabando com o manifesto. Como o caso tende a ser desacreditado, nossa equipe entrou em contato com moradores da região para descobrir a verdade por trás dos fatos. Bom dia, estamos aqui com Glória, moradora da cidade de Antares, que testemunhou o ocorrido com os sepultos. Diga-nos, Glória, você que acompanhou essa história de perto, qual foi o desfecho do acontecido? Foi atemorizador ver aqueles defuntos voltando para o cemitério depois que os grevistas cederam. A cidade inteira acompanhou a volta deles em seus caixões. Inclusive, durante o tempo que ficaram no colete esperando, os ratos e outros bichos asquerosos saíram de seus bueiros e pararam em números doenças pela cidade. Foi extremamente nojento. Mas graças ao coronel Vacariano, que conseguiu lidar com eles, tudo se normalizou. Que bom que a cidade voltou ao normal. Mas, Glória, este coronel não foi o mesmo que recebeu várias denúncias dos mortos sobre corrupção? Isso é mentira daqueles defuntos. O coronel Vacariano nunca faria uma coisa dessa. Eles insistem nessas calúnias porque ele foi o único que conseguiu lidar com a situação. Muito obrigado pelo seu depoimento, Glória. Foi bom esclarecer os fatos e os acontecimentos. Agora voltamos para o nosso estúdio da RS-TV. Depois dessa esclarecedora entrevista dada por Dona Glória Gonzalez, podemos enfim finalizar o ciclo de notícias envolvendo a pequena cidade de Antares. Obrigado pela audiência até aqui. Esperamos que tenhamos cessado a curiosidade dos ouvintes de plantão. Quero sobreviver. Vai, eu comi o bigode. Realmente humilhante